Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Vantuí, professor da disciplina Sociologia da Educação, do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nessa videoaula, nós iremos tratar de algum conceito, ou melhor, de alguns conceitos sobre a educação. E, inicialmente, nós vamos discutir algumas questões que eu considero essenciais para a nossa reflexão e entendimento. O texto como principal dessa videoaula é o texto 3, que tem como título Educação, Concepção e Modalidades. Inicialmente, eu gostaria de tratar de um conceito de educação que para mim é muito caro, que é defendido por Pimenta e Anastasio, que fala sobre a educação enquanto uma forma de nos deixar mais humanos ou um processo de humanização. As autoras, elas defendem que a educação ela é essencialmente humana. Por isso, o processo pelo qual ela interfere em nossas vidas nos fazem ser mais humanos. Então, elas trazem esse conceito, que a educação é um processo de humanização, ou seja, é processo pelo qual se possibilita que seres humanos se insiram na sociedade humana, historicamente construída e em construção. Então, é uma discussão que está em processo, que não está encerrado e que a educação faz parte da vida dos seres humanos. Uma outra perspectiva que eu gostaria de tratar com vocês é a respeito da ideia de Brandão. O que é que ele nos diz? Que ninguém escapa da educação. Na rua, na igreja, na escola, em qualquer ambiente que nós estejamos, a educação está ali presente, envolvendo a nossa vida como um todo ou pedaços dessa vida. E esse processo, ele envolve ensinar, aprender ou ensinar e aprender. Uma outra reflexão que eu também trago para vocês parte do macro para o micro. Então, Viana, ele trata que a educação no sentido amplo representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano. E no sentido mais estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades. Partindo dessa discussão, da educação enquanto um processo de humanização, da educação enquanto algo que está presente em nossas vidas, em todas as fases e em todos os ambientes, partindo da educação como algo de um pressuposto maior, macro, até um pressuposto micro, nós temos a educação como algo muito presente em nossas vidas, como algo que vai requerer a reflexão, a discussão, a apropriação da educação em nossas vidas e que tudo isso dentro de um espaço e de um tempo, dentro de uma perspectiva sócio-histórica, porque o homem tem relações com o seu meio e ele tanto influencia como também ele é influenciado. Além disso, é importante ressaltar que toda a ação educativa ela está alicerçada dentro de uma teoria pedagógica, ou seja, uma pedagogia ou ainda uma teoria educacional. Então, ela tem uma fundamentação. Para início de conversa, é preciso entender que dentro de todo esse processo que nós estamos falando, na vida do ser humano, existem algumas modalidades de educação que perpassam nossas vidas. Então, nós temos a educação não formal, a educação formal e a educação informal. Passarei a tratar melhor cada um desses tipos de educação. Iniciando com a educação formal. Essa educação formal é uma modalidade de educação que se realiza nas escolas, nos bancos escolares. Então, é um processo de formação do ser humano que passa por currículo, seriação,
compreensão de conceitos, habilidades, competências, reflexões, e que a partir desse processo seriado, sequenciado e ao final certificado, nós temos o processo de educação formal. No nosso dia a dia, nós temos mais contato com esse tipo de educação quando nós tratamos de escolas e de universidades. E aí, ainda na questão da educação formal, gostaria de tratar com vocês de algumas temáticas que são inerentes à educação formal, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação. E aí eu estou tratando da educação brasileira. Bom, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, a nossa LDB, nós temos o Sistema Nacional de Educação e os seus entes. O que seriam isso? Os órgãos, as instituições ou os poderes responsáveis pela execução da educação como um todo, da educação formal. Bom lembrar disso. Então, nós temos o ensino infantil como competência do município, o ensino fundamental anos iniciais também do município, o ensino fundamental anos finais do município e do estado, ensino médio do estado e o ensino superior da União. No entanto, gostaria de trazer para vocês algumas reflexões e algumas especificidades. Existem alguns locais que o ensino fundamental, os anos iniciais, também é de responsabilidade do Estado. Como também é o caso, inclusive, da nossa própria universidade, o ensino superior é responsabilidade do Estado. Mas, como vocês podem ver, essa é uma premissa que está na LDB, e aí existem algumas especificidades, como são essas que eu estou colocando para vocês, e inclusive vocês devem ter na própria cidade em que moram, algumas dessas questões peculiares, mas no entanto, de modo geral, pela legislação, é assim que está dividido o Sistema Nacional de Educação. Trago também para vocês um conceito de educação básica, que está nas diretrizes curriculares nacionais, o que seria a educação básica? Um conjunto orgânico, sequencial e articulado das modalidades de educação básica que eu passo a mostrar para vocês. Então, a educação básica corresponde ao ensino infantil, o ensino fundamental anos iniciais, o ensino fundamental anos finais e o ensino médio. Pela legislação, tudo isso compreende a educação básica. Ainda dentro da educação básica, nós temos essas modalidades, como vocês podem ver. Essas modalidades, elas perpassam todo o processo, e todas as modalidades da educação. Então, nós temos a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que ela perpassa do ensino fundamental até o ensino médio. Nós temos a educação especial, que também perpassa, vai desde o ensino infantil até o ensino médio, com suas especificidades. Nós temos também a educação profissional e tecnológica. E aí temos a educação básica do campo, a educação escolar indígena, como também a educação escolar quilombola. E ainda a educação à distância, como uma das modalidades de ensino. É dever do Estado, da família e da sociedade o ingresso e a permanência da criança e do jovem na escola, a democratização do ensino e da educação, o sucesso escolar e a obrigatoriedade e a gratuidade na educação básica. Então, Estado, família e sociedade, como também está escrito no artigo 205 da Constituição, é dever de todos o direito à educação, o ingresso, a permanência, o ensino de qualidade, a democratização e a obrigatoriedade e gratuidade em todas as etapas da educação básica.
Avançando, nós temos agora o conceito de educação não formal. Até o presente momento, nós discutimos o processo de educação formal. A educação não formal é aquela que se realiza fora da jurisdição escolar, como suplemento da educação formal e não culmina com a obtenção de um nível acadêmico ou diploma oficial. Então, nessa concepção, a educação não formal, ela está relacionada justamente com tudo que acontece extra-escola. Então, as questões relacionadas a outras instituições, a outros processos, tudo que for fora da escola e que não tiver a obtenção de um certificado, que não for sequenciado, faz parte da educação formal. Houve um ensino ou houve uma aprendizagem em qualquer instituição que seja, partido político, clubes de futebol, igrejas, tudo isso contempla a questão da educação não formal. Não há uma intencionalidade de certificar, não há uma intencionalidade de ter uma sequência exata e padronizada de ensinamentos. Há um processo em que o ser humano se apropria de informações, de conceitos e que ele vai aprendendo na prática e no dia a dia a partir das interações com essas instituições. Sobre a educação informal, nós temos o seguinte: ela é um processo contínuo por meio do qual, cada pessoa adquire e acumula naturalmente saberes e habilidades a partir das experiências diárias e da sua exposição envolvente. É um processo permanente e não organizado. E aí a gente tem essa definição do nosso texto. Bom, isso também faz parte justamente do processo de educação, que acontece diariamente e, como vocês podem ver, fora do ambiente escolar e não de forma organizada. Faz parte do cotidiano, faz parte da experiência, faz parte da aprendizagem, faz parte daquilo em que o ser humano vai interagir e aprender no meio social. Avançando para nossas conclusões, nós temos o seguinte: o assunto sobre a educação e as suas modalidades, concepções, não se esgotam aqui. Essa é apenas uma reflexão que a gente traz para vocês. E este estudo nos fez perceber que a educação está presente em todos os ambientes escolares, em todos os ambientes sociais, em todas as experiências humanas. Então, a educação é um processo amplo, que faz parte do nosso dia a dia e que faz parte da aprendizagem do ser humano. E aí, a partir disso, é que nós temos o desenvolvimento pessoal, como também o desenvolvimento social. Trago aqui para vocês algumas das nossas referências, que foram bases para essa reflexão e essa videoaula, como também o nosso texto principal de Amâncio Maurício Xavier Rego, Educação, Concepção e Modalidades. Gostaria de agradecer por terem chegado até aqui. Desejo a todos vocês bons estudos, uma boa aula, uma boa leitura e uma boa atividade, e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Até lá!